aí estamos dentro do nosso tempo aqui perfeitamente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Os irmãos que forem terminando, já podem se sentar. Vamos abrir as Bíblias. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Nós estamos aqui nesses dias meditando na palavra do Senhor na carta de Pedro, onde Pedro escreve para cristãos que estavam sofrendo perseguições, tribulação, cristãos na dispersão, foram dispersos pelo mundo e passavam por tribulações. Assim como nós também passamos tribulações por sermos cristãos, por estarmos nesse mundo aqui. Há sempre tribulação na nossa vida, lutas que passamos, Então você abre a sua Bíblia aí, 1 Pedro, abra o livro, sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 até o 9, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Muita gente já encontrando aí o texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto foi escrito para pessoas que estavam sofrendo, passando por lutas, por dificuldades na vida. E o sofrimento, ele tem muitas respostas nesse mundo aqui. Muitas. Você vai no psicólogo, é uma. Você vai na igreja evangélica, é outra. Você vai no psiquiatra, é outra. Você vai lá no centro espírita, é outra. Há várias respostas para o sofrimento. Há duas clássicas dentro das igrejas evangélicas, mais notadamente nas neopentecostais, que vão dizer, em primeiro lugar, negue o sofrimento. Negue o sofrimento. Ninguém sofre. Não existe sofrimento. É coisa da tua cabeça. Isso não existe. Só diga que você é feliz, você é alegre, não há mal nenhum. Você tem que dizer, não existe mal. Você tem que afirmar, eu ordeno, sai de mim, capeta. Não existe isso na minha vida. Você tem que dizer para você mesmo, eu estou bem. Ainda que esteja na fase terminal. Nega o sofrimento. Há uma segunda linha dentro das igrejas evangélicas, e mais notadamente nas igrejas neopentecostais, que vão dizer assim: você sofre porque você não tem fé. Já ouviu dizer isso? Você não ouviu, você vai ouvir. Vai para você ler. Nossa, você está sofrendo? Você está com problema lá no teu casamento? Você está com uma doença? Você está passando problema financeiro? Você não tem fé. Porque se você tivesse fé, sua vida era boa. As coisas não estavam assim. Você não tem fé. São duas respostas dentro das igrejas evangélicas totalmente antibíblicas: negar e dizer que sofrem porque não tem fé. Duas mentiras que as pessoas ensinam. A Bíblia não ensina nada disso.
Bíblia ensina sobre o sofrimento, o que eu vou dizer aqui, você vai conferir na sua Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar que hoje, Pedro, escrevendo para pessoas que sofrem, para pessoas que têm tribulação, para pessoas que passam por lutas, que nós, mesmo na tribulação, temos que manter a alegria. É isso que ele vai dizer, amém? Mesmo que passemos por lutas na vida, nós devemos manter a alegria. E a Bíblia diz que nós vamos passar, mas que temos que ter alegria. Olha esse texto aqui, ó. Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só. Agora eu vou te mostrar um texto que você leu na Bíblia, mas você já esqueceu. Você leu, mas você esqueceu. É muito louco esse texto aqui. Olha lá. Vamos ler junto comigo? 2 Coríntios 6,10. Vamos lá? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo. Olha só, irmãos. É muito louco isso aqui, né? Paulo fala assim, ó. Entristecido, mas sempre alegre. Como é que pode isso? É muito louco, né? Você lembra quando você leu isso aqui na Bíblia? Pois é, mas está lá. Entristecidos. Ou seja, eu estou passando por uma tristeza, mas daqui a pouco eu levanto. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas daqui a pouco eu vou estar sempre alegre. Amém, irmãos? Olha só. Tristes, mas sempre alegres. Como é que pode Paulo falar uma coisa dessa? Porque Paulo sabia o que estava falando. Se você ler esse texto aqui, então, olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Sabe depois de que é isso aqui? Depois de ter tomado varada nas costas por 40 vezes. Depois de ter sido açoitados, está no cárcere, tinha apanhado, não tinha água, não tinha comida, estava sofrendo. E meia-noite, sabe o que Paulo fazia? Cantava. Louvava a Deus. Paulo sabe o que está falando. Meus irmãos, ele não nega a angústia e a dor, mas mesmo na angústia e na dor, ele estava se sentindo um pouco feliz, estava alegre. Pedro sabe o que está falando para nós também. Lá em Atos 5,41, Pedro fala assim: olha, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles entraram lá e foram humilhados. Falaram: nunca mais fala desse caminho aqui. Foram xingados, analfabetos, vagabundos, não tem o que fazer não, corte. Foram xingados lá por causa de Cristo. E sabe o que eles fizeram? Saíram alegres. Pedro sabe o que está dizendo para nós. Pedro, irmãos, aqui no primeiro trecho que eu preguei semana passada, Pedro aponta para a nossa herança no céu, segurança eterna, alguém lembra? E hoje ele vai nos direcionar para a nossa alegria presente em meio às provações. Semana passada ele falou assim: ó, fica alegre porque você vai para o céu. Hoje ele vai dizer assim: ó, fica alegre porque no meio da provação eu vou ensinar para você 3 verdades. Como você vai fazer isso? Em primeiro lugar, o Salvador, ele guia. O Salvador guia a todos a quem ama através de tribulações. Primeira verdade que nós devemos entender: Jesus vai nos guiar através de tribulações. Nós vamos passar por lutas aqui, mas é uma forma dele nos direcionar. A tribulação é uma pena de Deus para escrever em nós alguma coisa que Ele quer. A tribulação, ela é uma arma de Deus, ela é uma ferramenta de Deus para nos moldar, para fazer de nós o que Jesus quer. Nesse mundo, irmãos, não tem só alegria. Nesse mundo não tem só vitória. Nesse mundo tem tribulação. E Deus usa a tribulação para poder nos moldar. Amém? Hebreus 5,8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O próprio Cristo aprendeu a obedecer. Agora imagina nós, imagine eu, imagine você. Em Hebreus 12,6 ele diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Se você está passando por uma tribulação, por uma luta, e foi Deus que permitiu ela na tua vida, é porque Jesus te ama. Amém? Deus ama você a ponto de poder disciplinar.
João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições. No mundo tereis aflições. Não tem como fugir, não tem como sair disso. Lá para frente, um pouquinho de 1 Pedro 4:12, ele vai dizer assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, irmãos, quando vem o sofrimento na nossa vida, não é falta de fé, não é porque você não tem fé, não é que você tem que negar, é natural a doença, é natural o acidente, é natural a derrota, é natural perder o emprego, abaixar o salário, é natural da parte de Deus para nós. Não é que você está em pecado, não é que você é mau, é porque Deus vai usar isso para corrigir alguma coisa na tua vida. Amém? Marcos 10:30 fala assim, que quando nós seguimos a Cristo, aconteceria muita coisa. Deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, cantos, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Veja só que haverá perseguição, haverá lutas. Nós passamos por lutas. Deus, Ele nos guia por meio das lutas. Se nós estamos servindo a Deus, ainda que nós sejamos uns servos fiéis, nós vamos passar por lutas. Me lembro aqui do caso lá dos amigos de Daniel, quando eles serviam a Deus fielmente na Babilônia, estavam lá servindo a Deus corretamente, e por servir a Deus corretamente, eles foram mandados para a fornalha de fogo, porque o rei criou uma estátua e falou: quem não se ajoelhar diante dessa estátua vai cair na fornalha de fogo. E eles disseram para o rei que não se ajoelhariam, porque eles eram crentes fiéis. E o que o rei fez? Irado com aquela situação, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Esquenta esse negócio aí, 100 graus, foi 700. Estava tão quente aquele negócio, mas tão quente, que quem chegou para jogar eles morreu queimado na boca da fornalha. Só de aproximar lá, morreu queimado. Alguém aqui já visitou uma cerâmica e já passou na frente de um forno de cerâmica? É quente. A lá era muito pior. E quem chegou perto morreu. Eles foram jogados. Será que aquilo é tribulação? Será que aquilo é luta? Será que aquilo é dificuldade? Às vezes as pessoas estão falando assim: olha, estou passando por uma luta na minha vida, acho que não é de Deus. É de Deus. Olha, esse negócio que eu estou fazendo é tão difícil, capaz que é porque Deus não quer. É de Deus. A pessoa fala assim: olha, se não tem paz, é porque não é de Deus. Mas o texto lá de Filipenses fala: seja a paz de Cristo, guarda em vossos corações. A paz, ela tem que reinar no nosso coração, não no contexto. Quando o rei mandou chamar os amigos de Daniel ali, naquela situação, não havia paz no contexto deles, mas havia no coração. Tanta paz no coração deles, que eles disseram: olha, isso aqui nós não vamos fazer. Eu não vou me ajoelhar aqui. O rei falou: vou jogar vocês na fornalha. Ele falou: pode jogar, porque havia paz no coração. Quando as pessoas estão servindo a Deus e no coração delas há convicção, elas devem seguir em frente, porque é o que Deus tem para você, ainda que o contexto seja de tribulação e guerra. Amém? Ainda que o contexto seja de lutas, você vai seguir em frente, porque tribulação não falta, mesmo quando estamos fazendo a obra de Deus, mesmo quando estamos fazendo aquilo que Deus quer, não falta tribulação. Pelo contrário, só estão caminhando de tribulação amanhã para você, essa semana que vem. Por isso a palavra de Deus. Porque se você pensar assim: ai Deus, não foi mudar a minha vida, não tem jeito de dizer. Tem jeito de pedir alegria, para Deus colocar alegria. Isso é a primeira verdade. Deus nos guia por meio da tribulação. Amém? Segunda verdade: o Salvador guia todos a quem ama através de tribulações para refinar sua fé. Refinar sua fé. Refinar e melhorar. Aqui o contexto aqui é de ouro, ourives. A pessoa que trabalha ouro, pega o ouro, cheio de impurezas, cheio de sujeiras, cheio de coisas que não prestam, e vai então apurar para ficar uma coisa perfeita. As lutas que nós passamos, os sofrimentos, eles têm um objetivo na nossa vida, que é poder trabalhar o nosso eu, é poder forjar a nossa vida, é poder melhorar quem eu sou, quem você é. Esse é o objetivo da luta, da tribulação.
provação que Deus permitiu, disso que Deus preparou e deixou que você passasse. A fé, irmãos, a fé, o objetivo do sofrimento é refinar a fé, porque a fé é o cerne da vida cristã. Vida cristã. Nós somos salvos pela fé, nós andamos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não é crente. Se você está aqui na igreja e não tem fé, você perdeu o seu tempo. Pedro então agora vai comparar a fé e o ouro. Ele vai começar a contrastar a fé e o ouro, porque a vossa fé é melhor do que o ouro refinado, por isso ela tem que ser trabalhada. Aí você fala assim, pastor, mas o que é melhor? É o ouro. Pedro vai mostrar que é a fé. E por quê? Porque o ouro não vai ganhar o céu, mas a fé vai. Todo o ouro do mundo é inútil no momento que você morrer, mas a sua fé, uma frase que diz assim: viva sem Deus, mas não ouse morrer sem. Pode viver sem Deus. Você pode viver esse mundo aqui, agir do jeito que você quiser, viver do jeito que você quiser, falar o que você quiser, mover do jeito que você quiser, gastar o seu dinheiro do que você quiser, levar a sua vida para onde você quiser. Pode ousar viver sem Deus, mas não arrisca morrer sem Deus, não. Porque quando você morrer, meu amigo, aí é hora de prestar conta. E todo o ouro do mundo é inútil. Lá perto onde eu morava em Unari, Minas Gerais. Lá perto tem uma cidade chamada Paracatu. Quem já viajou para lá conhece, né? Ele passou nesse dia junto, Paracatu. Lá em Paracatu tem uma empresa de mineração chamada Kinross. Ela é de propriedade da rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth. Eles têm lá uma escavação de ouro. Eles tinham uma média de 25 quilos de ouro por dia de lá. É muito ouro. Se você vai lá visitar lá de carro, se você entra lá para qualquer coisa, a gente foi lá para fazer um trabalho da faculdade na época. Aí você na saída, eles param o seu carro, passam um detetor de metal, abre o capô, abre a traseira, abre as portas, verifica tudo que você não está levando o ouro mesmo. Aonde você entrar, você tem que passar por um pente de depois. Até em vocês revistam, para ver se você não está roubando nada lá. A rainha da Inglaterra. Aí é ouro ali, viu? Ali é ouro mesmo. É a mulher mais rica desse planeta. É o lugar onde mais tem ouro. É dinheiro demais. Eles têm uma patrola lá que anda. Ela não roda, ela anda. Ela tem as patas para andar. E ela vai até o fundo. E ela chega até o fundo, ela nunca mais volta. Ela vale milhões. Ela só desce e ela nunca mais vai voltar. Ela não desmancha para voltar. Mas é o que? É um investimento, porque dá ouro demais. O ouro é retirado de lá de avião, porque não pode transportar de carro. Lá tem um aeroporto para tirar o ouro de lá. Esse lugar, irmãos, é um lugar de muito dinheiro, é muita grana que corre ali. Mas o dia que a rainha morrer, todo esse ouro, para ela, não tem valor nenhum. Todo o ouro que uma pessoa possuir na face da terra, o dia que ele morrer, não tem valor algum, porque só a fé em Cristo é que pode levar para o céu. Amém? Só a fé em Jesus é que tem valor. Por isso Pedro vem comparar aqui fé e ouro, e ambos são refinados. Mas Deus quer trabalhar a nossa fé, não para nos fazer falhar. Deus quer trabalhar o nosso coração, não para nos derrubar, mas quer refinar, porque essa tem valor, essa vai para o céu conosco, essa vai nos levar para o céu. Então Ele vai trabalhar a nossa vida, não para nos ferir, não para nos acabar, não para nos consumir, mas para nos refinar. Amém? E algumas doutrinas da fé, eu até escrevi, algumas coisas das doutrinas da fé só são realmente compreendidas quando passamos pelo fogo da dor. Leia aqui comigo. Algumas coisas das doutrinas da fé só são realmente compreendidas quando passamos pelo fogo da dor. Pessoas que nunca sofreram, irmãos, sabem muito pouco de luta, de fé, de vitória, de conquista. Pessoas que nunca sofreram, que nunca passaram por um desafio, não sabem quase nada. Nada. Por que Deus, quando tirou o povo lá de Israel, foi guiando eles e colocou eles de frente ao mar? De lado tinha montanhas de areia e atrás tinha o exército dos egípcios. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha naquele momento que passar aquele
Amém, irmãos? As tribulações, elas são temporárias, necessárias e controladas. Pedro nos lembra algumas coisas aqui. Versículo 1, versículo 6, ele fala assim: por um pouco de tempo, nós vamos passar por tribulações. Por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo comparado a quê? A pessoa está doente com doença crônica há 40 anos. É pouco tempo isso? A pessoa está passando por uma luta lá com o marido, lutando, a mulher está lá lutando, a irmã está naquela dificuldade com o marido há 30 anos. É pouco isso? É pouco se comparado com a eternidade. É pouco se nós compararmos essa luta que nós passamos aqui com a eternidade. A pessoa está 6 meses desempregada, já está blasfemando contra Deus. Já está falando: Deus não me ama, Deus não gosta de mim. 6 meses é nada comparado à eternidade. A eternidade não tem fim, ela nunca vai acabar. E Paulo expressou a mesma coisa. Lá em 2 Coríntios 4, ele fala assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? O sofrimento é transitório. Tem alguém lá no hospital na última? Sofrimento é transitório. Vai passar. Tudo vai passar. Tribulações são temporárias. Salvação é eterna. Hein? A tribulação na minha vida ela é temporária, mas a vida com Deus ela é eterna. Ela é eterna. Pedro ainda fala lá no versículo 6: ainda que devamos ser entristecidos. A tribulação ela é transitória, ela é necessária. Ela é necessária. A tribulação é necessária. É necessária por quê? Porque para nós, irmãos, sermos trabalhados, e se o próprio Cristo foi trabalhado no sofrimento, que dirá nós? Passamos pelos momentos de tribulação e isso vai nos ajudar. Martin Luther King, ele tem uma frase que ele diz assim: a aflição é o melhor livro da minha biblioteca. A aflição é o melhor livro da minha biblioteca. Quando nós passamos por lutas, o que mais nos ajuda é a aflição que nós já passamos anteriormente. Há um outro autor também, Malcolm, um cristão, que diz assim: na verdade, tudo que aprendi, tudo que tem realmente melhorado e iluminado a minha existência, tem sido através da aflição e não da felicidade. Nós, quando sofremos, irmãos, nos tornamos mais humanos, nos tornamos mais espirituais, nos tornamos menos religiosos, nos tornamos mais próximos de Deus, porque nós passamos a entender que a vida que nós vivemos aqui, ela é uma vida transitória e é uma vida que vai acabar rapidamente. Pedro ainda mostra que toda tribulação ela está sob o controle de Deus, sob o controle de Deus. Lá em Efésios vai falar isso: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Quando ele fala no versículo 7, ele fala assim: muito mais valioso que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e é genuíno e resultará em horror e glória para quando Jesus for revelado. As tribulações estão sob o controle de Deus. Aqui ele usa o contexto como se Deus fosse um ourives. Já viu ourives trabalhar? Eu nunca vi. Mas eu imagino. Ele pega o ouro, ele pega fogo e bate o fogo no ouro, vai fazer uma aliança. E ele vai refinar aquele ouro, tirar a impureza, depois vai moldar. Então o ourives, ele tem um controle daquela matéria. Ele vai cuidando dela até ficar do jeito que ele quer. Assim também é Deus. O contexto aqui é de ourives. Deus é o nosso ourives. Ele vai trabalhando a nossa vida, mas controlando. Mais fogo, menos fogo, mais fogo, menos fogo. Deus sabe o que você suporta. Se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, e está pensando assim: olha, Deus, eu acho que o Senhor não está entendendo, eu não aguento mais. Você aguenta o tanto que Deus sabe que você aguenta. Você aguenta e suporta o tanto que Deus sabe. Você sabe, mas Deus sabe. Porque Deus controla tudo. Amém, irmãos? Deus é soberano. Deus não age rápido. Deus age, nem age lento. Ele age no tempo dele. Aqui é um texto meio longo, mas tem que ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo
cansar, falar assim, eu não aguento mais, você espera só mais um pouco. Aí quando você fala assim, agora deu, agora eu não espero mais, eu não aguento mais. Aí você então espera só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Deus está mandando dizer para você hoje, espera mais um pouquinho, vai passar, bem? Vai passar, espera mais um pouquinho, vai passar. O resultado do sofrimento, irmãos, é a recompensa quando Cristo voltar. O versículo 7 fala disso. A sua fé genuína resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. O resultado será que nós vamos glorificar a Deus, que Cristo é exaltado, que nós vamos ser recompensados por isso. Uma vez que Deus é o único digno de honra, de glória, de louvor, isso é aquilo que Ele busca de nós. Ele vai nos recompensar. Vários textos na Bíblia que mostram isso, que nós vamos ser recompensados por Deus, mas nesse momento nós temos que nos voltar para os pés de Deus. Está sofrendo? Não reclama. Está sofrendo? Acredite que Deus está com você, Ele vai te ajudar, Ele vai dar força para você, você vai suportar e você vai passar. Então Ele nos guia através de lutas para refinar nossa fé. Ele quer refinar, Ele quer mudar seu jeitão, mudar sua cabeça dura, mudar seu coração duro. Ele quer trabalhar você, Ele quer quebrar você, e às vezes Ele vai ter que fazer isso. Jeremias capítulo 18, Ele manda ele lá no oleiro, na casa do oleiro, para poder descer lá e ver como que Deus fazia ali com um vaso. Ele fazia ele, depois ele não estava satisfeito, ele quebrava e fazia de novo. E às vezes, irmãos, Deus nos quebra e nos quebra em muitos pedaços. Depois Ele começa, um pouquinho ali, e vai refazendo, e nós nos tornamos uma nova pessoa. E mesmo você que está na igreja, você está achando que porque você está na igreja, Deus já completou a obra em você? Ele é fiel para completá-la, mas Ele vai continuar trabalhando. Você tem 70 anos, Deus vai continuar trabalhando na tua vida e vai mudar você. E muitas vezes através do sofrimento, porque Ele tem que refinar a nossa fé enquanto aqui estivermos. E acredito que se Deus deu 100 anos de vida para uma pessoa, Ele vai permitir muitas coisas na vida dela, porque Ele tinha esse plano. E não adianta nós reclamarmos, somente nos dobrar à vontade do Senhor. Bem? Terceira e última verdade aqui. Podemos nos alegrar ou ter alegria por olhar para o Salvador e a sua salvação. Nossa alegria está em olhar para o Salvador e a sua salvação. Lá no versículo 6, Pedro fala assim: nisso vocês exultam. Nisso o quê? Semana passada eu preguei do 1, do 3 ao 6, quando ele fala da nossa salvação, que está guardada lá no céu, de uma forma tremenda, pelo poder de Deus. Aí Pedro fala: nisso vocês exultam. Do quê? Na salvação. Então nós temos que olhar para o Salvador e para a nossa salvação e nos mantermos firmes, ainda que nós estejamos no fundo do poço, lá embaixo. Nós temos que olhar para o nosso Salvador com fé, colocar nossa fé nele. O versículo 8 diz assim: olha só, mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Olha que maravilha, presta atenção nisso aqui. Pedro está falando para aquelas pessoas aí: vocês não viram Cristo, vocês não viram. Os leitores de Pedro não viram Jesus. Essa carta deve ter sido escrita mais ou menos 60 depois de Cristo. 60. Depois da morte de Cristo, provavelmente. Então Cristo ali morrido eles não viram. E Pedro fala assim: olha, mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. Quando certa feita Jesus chegou para Tomé, e ali Tomé falou assim: eu só acredito se eu tocar na sua ferida. E Jesus mostrou para ele. E ele tocou e viu e acreditou. E Jesus fala para Tomé: bem-aventurados são os que não me viram e creem em mim. Somos nós. São essas pessoas. Você não viu Cristo, mas você crê em Jesus. Você não viu o Senhor, mas você crê no Salvador. Você não viu Jesus, mas você crê. Você está passando por uma luta, você não viu Jesus, mas você crê nele. E isso, irmãos, é o que nós temos que fazer. Nós temos que amar Jesus, nós temos que amar o Senhor, porque quando nós cremos e o amamos, então, irmãos, passa a ter uma alegria no nosso coração. Não tem dinheiro, mas com alegria.
ama Jesus, você crê em Jesus, você vai passar por qualquer luta, você vai passar por qualquer problema. Amanhã, se diagnosticar você com câncer sem cura, você vai passar por ele. Você vai passar por ele. Amanhã, se acontecer um acidente e você ficar paraplégico, você vai passar por ele. Irmãos, a fé é escolher ativamente confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Apesar de tudo. Confie em Deus. Confie em Cristo. Amém? Confie em Cristo. Confie em Cristo. É assim que nós temos que fazer. Confie em Cristo. Confie em mais nada. Confia só em Jesus. Se está passando por uma provação, confia só em Jesus. Quando você confia somente em Jesus, pode estar sendo apedrejado. E você vai ver como Estevão viu Jesus no céu, quando ele estava para morrer, tomando pedrada de todo lado, o rosto inchado, os olhos inchados, a cabeça cheia de galo, tanto problema ali no corpo dele. Ele viu Jesus, porque ele amava Jesus. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, porque ele creu em Jesus. E toda a pedrada que ele tomou ficou ali, mas ele foi para o céu, para a glória de Deus. Toda pedrada que você toma, todo mundo que joga pedra em você, todo mundo que faz mal para você, fica ali. Mas se você tiver fé, você vai prosseguir, você vai atravessar as pedradas, você vai chegar no alto que é Cristo, tudo mais fica para trás, mas você vai prosseguir, amém? Porque quando nós cremos em Cristo, irmãos, nós acreditamos que Ele está conosco, até nas pedradas. Mateus 28:20 fala assim, ó, ensinamos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Ou seja, sempre. Hebreus 13:5. Olha só. Você já leu isso aqui, mas você esqueceu. Eu tenho certeza que você esqueceu isso aqui. Ó. Então você vai ler junto comigo aqui. Vamos lá? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Lembrou agora? Hoje você vai sair daqui alegre, feliz, porque Deus falou com você e disse para você que nunca vai te abandonar. Amém? Você também esqueceu desse? Não, esse aqui você esqueceu não, porque eu acabei de falar dele. É outro. Vou passar para outro aqui. Nós olhamos, irmãos, para o Salvador com esperança. Pedro fala assim: é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Quando? No futuro. Não sabemos, mas eu tenho esperança. Um dia Jesus volta. Um dia acaba tudo. Um dia acaba a crise. Um dia acaba o trabalho pesado. Um dia acaba o ladrão. Um dia vai acabar a doença. Um dia vai acabar a lágrima. Um dia vai acabar o velório. Um dia vai acabar o sepultamento. Um dia vai acabar o remédio. Um dia vai acabar tudo. Porque Cristo vai voltar. Cristo vai ser revelado. E essa é a esperança da igreja. Não tem outra esperança para nós a não ser Cristo. Se você se reúne aqui, ó, e há poucas pessoas, talvez pouca gente assistindo esse vídeo, mas eu digo para você, não há outra esperança. Somente Jesus, somente Cristo. Então coloque sua esperança nele. E todo o sofrimento vai passar. Um dia vai acabar o hospital. Um dia vai acabar a dor. Um dia vai acabar tudo. Um dia vai acabar o medo que toma conta do seu coração, a ansiedade, a angústia. Tudo vai acabar. Porque nós vamos morar no céu. Nós olhamos para o Salvador com amor. Olhamos para Cristo com amor. 1 Pedro 1,8 fala assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Olha só, que coisa maravilhosa. Irmãos, o amor a Jesus, em resposta ao seu amor por nós, como a gente viu na cruz, é a motivação central da nossa vida cristã. Tudo se resume em amor. Olha só, tudo é amor. Tudo é amor. Cercaram Jesus e disseram para Jesus assim: Jesus, fala para nós aqui agora, quais são os maiores mandamentos? Aí Jesus falou assim: olha só, vou ensinar para vocês. Os maiores mandamentos: amarás a Deus, toda a sua força, entendimento, a alma, o coração, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
Nós temos que olhar para Deus com amor, para Cristo com amor. Nós temos que olhar no sofrimento, nós temos que olhar para Deus com amor. Guarda isso na tua cabeça, que talvez Deus tenha só isso para colocar no teu coração hoje. Olha para Jesus com amor, porque se você não amar Jesus, você não vai suportar a igreja, você não vai suportar a vida cristã, você não vai suportar a religião, você não vai suportar andar no caminho de Deus, se você não amar. Pedro sabia muito bem sobre isso aqui, sabe por quê? Jesus morre, é assunto ao céu, os discípulos dispersos, voltaram para onde? Pescar, voltaram para pescar. João capítulo 21, todos eles voltaram a pescar. Jesus acabou, negócio de igreja, mas não. Nós vimos ele transfigurado, vimos ele multiplicar pão, vimos ele andar sobre as águas, vimos ele ressuscitar mortos, como foi Lázaro, acompanhamos tudo junto com Cristo, mas agora acabou. Aí lá em João 21, Jesus cerca eles. Jesus vai lá na praia, onde eles estavam. E depois Jesus faz um peixe assado, chama eles. E depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais que esse? Disse ele: sim, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E aí? Sabe eu falar nada, né? Irmãos, tudo que nós fazemos para Deus é porque amamos Ele. Jesus poderia ter chamado Pedro e falado assim: Pedro, toma vergonha dessa tua cara, rapaz. Você é um crente sem compromisso, você não quer saber de nada, não, rapaz. Vem na igreja de vez em quando, Pedro, você não tem compromisso, é um pecador. Jesus poderia ter falado mil coisas ali para Pedro. Pedro, você não viu ressuscitando Lázaro? Pedro, você não viu curando a tua sogra? Pedro? Jesus simplesmente chega para Pedro e fala assim: você me ama? Essa é a motivação. Se não tem amor, casca fora, pula fora, sai fora enquanto é tempo. Sabe por que as pessoas abandonam a obra de Deus? Sabe por que na tribulação as pessoas saem do caminho de Deus? Sabe por que as pessoas não querem mais saber de Deus? Porque elas não os amam, elas não o amam. Só isso. Não amam mais a Deus. Cansei de amar. Irmãos, o sério é o amor. O sério é o amor. Você pode fazer de tudo. E agora eu vou te mostrar uma igreja aqui que ela tinha de tudo, que ela era altamente elogiável. Olha só. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, olha as qualidades. Sei que você não pode tolerar homens maus, que os pôs à prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desparecido. Contra você, falei nem isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Tem tudo. Talvez nossa igreja, irmãos, tenha tudo. Perseverante, trabalhadora, animada, tanta coisa, mas não tem amor. Amor para as pessoas? Também, porque reflete o amor a Deus, mas está perdendo o amor a Deus. Você ama Jesus? Você vem na igreja por quê? Por que você está andando no caminho de Deus? Por que você está aqui na igreja? Você tem amor por Jesus? Qual a sua motivação? Por que você toca aqui na igreja? Por que você canta? Por que você desempenha o ministério? Por que você sirve nesse banco aí? Você ama Jesus? Se Jesus, olha só, vou perguntar mais uma vez: você ama Jesus? Aí você fala assim: então eu posso falar o que eu quiser, que agora eu posso pensar o que eu quiser. Quem vai saber? Só quem é o alvo do amor. Jesus sabe. Jesus sabe se você ama Ele. Passa o tempo com Deus. Comece a obedecer a Ele. Comece a aproximar de Deus. Comece a entrar na casa de Deus, no centro, na espiritualidade. Volte para Deus. Você vai voltar para o amor. Essa igreja aqui diz: você abandonou. Quem abandona pode reclamar. Nós temos que voltar. Não adianta ter operosidade, fé, milagre, outras coisas não amar Deus. Nós temos que amar Jesus.
Se você ama Jesus, você não abandona ele por nada. Comece a falar Jesus todo dia. Jesus, eu quero acreditar mais no Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Jesus, eu quero dar o meu coração para o Senhor, acima dos amores às pessoas, acima do amor ao dinheiro, acima do amor à profissão, acima do amor a mim mesmo. Eu quero ter amor ao Senhor, acima de todas as coisas. E Ele vai te ajudar. E é isso que nós devemos ser. Aí, irmãos, não tem tribulação para vocês. Nem de pé. O que Deus falou ao seu coração hoje, Ele vai confirmar durante a semana e vai te abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós não estamos aqui porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós passamos as lutas, as tribulações, mas nós queremos nos manter alegres no Senhor, felizes no Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão grandioso. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada pessoa que veio até a Tua casa para poder Te servir. Nos encha o coração de amor, nós queremos amá-los. Como o Senhor disse para Pedro, Tu me amas? Diga para nós, diga para cada um agora, Tu me amas? E nos chama ao amor, nos faz amar o Senhor, nos faz amar Deus da nossa vida.